Estamos ao vivo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos alunos. É com imensa satisfação. E hoje nós vamos ter nossa primeira aula de Educação Física do 9º ano. Professor Flávio aqui com vocês. Infelizmente, via internet, online, longe de vocês, mas é com imenso prazer que a gente inicia nossas atividades e as nossas aulas de Educação Física online. Infelizmente, não vai dar para chamar para ir para a quadra hoje, né? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, se cuidando, tomando todas as precauções contra o coronavírus. E é um imenso prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, tá certo? E hoje a gente vai ter um trabalho bem bacana para fazer junto com vocês. A temática de hoje é relacionada a orientações para estudo em casa. Nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês, como vocês vão ter algumas noções de postura para estar trabalhando e estudando em casa, sem ter nenhum tipo de risco e preocupação posteriormente com a postura de vocês, tá certo? Serão 5 subtemas, onde a gente vai desenvolver de forma bem prática, para que vocês tenham sempre a boa postura ao executar os estudos em casa. Então, a gente vai trabalhar o local de estudo, uma postura confortável, como segundo subtema, a sua saúde, durante os estudos online, né, os estudos remotos, e como último subtema, os exercícios de alongamento, certo? Quais são as orientações para que a gente tenha um bom local de estudo em casa, os estudos remotos? O que é que você deve fazer para que você obtenha um melhor resultado durante os seus estudos e que você obtenha uma melhor postura também, tá certo? No local de estudo, quais são os cuidados que você precisa ter? Primeiro, o local deve ser com privacidade sem distrações. É interessante que você não se isole, mas que evite algumas distrações eventuais para que você consiga prestar atenção na aula, consiga anotar suas dúvidas, consiga entender um pouco do conteúdo que está sendo repassado, mesmo que seja um pouco de tempo, um conteúdo um pouco, às vezes, um pouquinho rápido, uma temática superficial, mas é interessante que você tenha privacidade e nesse local não tenha distrações, certo? O segundo subtema do local de estudo é que você faça os seus estudos numa temperatura agradável, mantendo sempre, evitando locais com calor excessivo, coloca um ventiladorzinho, fica num localzinho ventilado, abre a janela. Terceiro subtema, cadeira e mesa confortável. É interessante que você não fique deitado, nem fique numa má postura. É interessante que você fique sentado, tá certo? Cadeira, mesa, escolhe um localzinho agradável, temperatura agradável e inicie a sua aula. É interessante também que mantenha uma boa luminosidade, certo? Já que você pode estar assistindo num computador, num celular, é interessante que você tenha um material de apoio, um caderno, com caneta, para anotar as dúvidas e perguntas da aula para fazer no final dela, certo? E não esquecer da higiene, sempre lavar as mãos antes e depois das videoaulas. Iniciou a videoaula, álcoolzinho 70%, ou água e sabão, e faz a asepsia das mãos, tá certo? Então, só para a gente recapitular, local com privacidade sem distrações, temperatura agradável, cadeira e mesa confortável, evitar ficar deitado demais, né, ou na má postura, tronco curvado, deitado no chão, sempre sentado com a mesazinha apoiando. Uma boa luminosidade para você poder escrever algumas coisas, dúvidas, os tópicos mais importantes e lavar as mãos, mantendo os padrões de higiene, tanto para limpeza, asepsia, quanto também para a questão do coronavírus, tá certo? Vamos passar agora só para relembrar, ó, privacidade sem distrações, a mesinha sentado, e lembrar de sempre lavar as mãos e continuar o distanciamento social, importantíssimo. Fique em casa. Gente, ó, aqui a gente tem uma figurinha que vai representar a postura que a gente está tentando passar para vocês, tá certo? Então a gente vai tentar repassar um pouquinho para que você obtenha um melhor momento de estudo e tenha uma postura bacana para que você não obtenha dores e desconfortos musculares ou articulares, tá certo? Então a gente vai começar com os membros superiores. Observar a cabeça do bonequinho aí, ó. Ele está alinhado com o ombro,
tá certo? Cotovelo apoiado no braço da cadeira. Se a sua cadeira não tiver braço, você mesmo pode manter sua postura, os ombros alinhados e os punhos sempre sobre o teclado. Se você estiver com o celular, da mesma forma, mantenha os punhos sobre a mesa, punho na linha do cotovelo e o olhar prescrito para a tela do seu celular ou computador, tá certo? Ombro e quadril sempre alinhado, ó. Já vamos alinhar com os membros inferiores, então a cabeça, junto com os ombros, vai estar alinhadinha com o seu quadril. Do quadril, você já vai tendo a consciência corporal de deixá-los alinhados com seus joelhos, tá certo? E finalizando com os pés. Dá uma olhadinha nos pés, ó, os pés não estão totalmente apoiados no solo. A parte anterior dele, a parte do dedão, tem um apoiozinho. Se você puder colocar um apoiozinho, é interessante. Isso vai facilitar o retorno venoso e você não vai ficar com as pernas tão dormentes, tá certo? É importante utilizar a iluminaçãozinha adequada, com a luz indireta de preferência, né, para que não tenha reflexo no chão, ou seja, o ambiente, o chão, é interessante que seja neutro, para que quando a luz, se ligar a luz, a sua superfície não reflita essa luz e você passe a ter dificuldades para enxergar o seu aparelho, tá certo? Então, repetindo, ó, cabeça alinhada com os ombros. Dos ombros, você já vai para a questão postural dos cotovelos, posteriormente os punhos apoiados na mesa, tá certo? É interessante sempre manter a visão, sempre o seu dispositivo ficar na sua linha à frente, horizontal, tá certo? Não coloque o celular para a direita, nem para a esquerda, nem o notebook para a esquerda, nem para a direita, nem muito baixo. Repetindo, não assista a sua aula deitado, sempre sentado, ok? E aí vamos redefinindo. Ombro, cotovelo e quadril numa linha só. Posteriormente, joelhos alinhados ao quadril. Seguindo a postura, os pezinhos, sempre com o terço anterior, a parte do dedão, com um apoiozinho. Se não puder, não tem problema também. Mantenha a postura adequada. E para finalizar, a altura. A altura do assento, ela tem que ficar na linha do joelho, gente. Não vamos colocar nem muito alto, nem muito baixo. Se a cadeira não for regulável, também não tem problema. O principal disso é apoiar bem as costas no encosto da cadeira, quadril bem encaixado e o joelho formando um ângulozinho de 90 graus. Tronco e membros inferiores, né, a parte da coxa, formando um ângulozinho de 90 graus. Ok? Vamos para a terceira temática. Sua saúde. É importante que você mantenha os mesmos hábitos alimentares, certo? Hidrate-se com frequência, faça suas refeições no horário de sempre, tá certo? Nossas aulas sempre começam do Fundamental 2 após o almoço, então você almoça, hidrata-se, bebe sua água, seu suco e se prepara para suas refeições, se prepara para suas aulas à tarde, tá certo? Não assista nossas aulas em jejum, ok? Terceiro subtema da sua saúde é faça pausas. Se ficar sentado por períodos longos, alongue-se. No próximo tópico a gente vai trabalhar isso. Então, resumindo esse terceiro tópico da sua saúde, gente, não assista nossas aulas em jejum, certo? Como as aulas exigem atenção, exigem que vocês foquem, exige toda a sua estrutura para que você assista as aulas direitinho, beba água, deixa um copinho de água próximo, uma garrafinha de água, hidrate-se, faça a refeição. Se tiver com mais fome, come uma frutinha durante a aula, não tem problema. Se ficar muito tempo sentado, se ficar muito tempo inativo, aí a gente vai ter que fazer uma pausazinha e realizar alguns exercícios de alongamento. No tópico, a gente tem alguns exemplos de exercícios de alongamento. É importante que você realize os alongamentos. Professor, qual é o melhor momento? Gente, quiser dar uma alongadazinha antes de iniciar as aulas, também não tem problema. Já que vai ficar numa postura por muito tempo sentado, pode realizar os alongamentos. Vai um vídeo para vocês, a gente não fica meio travado se colocar o vídeo agora, mas aqui no slide nós temos 8 exercícios de alongamento, no vídeo tem mais 8, então temos 16 exercícios de alongamento que você pode realizar
Qual o melhor momento? Ideal antes, faz uns 2 ou 3 exercícios, membros superiores, né? Um pouquinho de exercícios para o pescoço, que é importante. Como sua cabeça vai ficar muito tempo instável, e vocês estão sem fazer exercício, que eu acho que estão, nas próximas aulas a gente vai se movimentar um pouquinho mais, é importante que você alongue muito os membros superiores, o pescoço, os ombros, e se sentir desconforto nas pernas, realiza os alongamentos para as pernas, tá certo? Exemplificando aqui alguns alongamentos que eu coloquei nos nossos slides, o primeiro exercício a gente pode ficar sentado ou em pé, que é o alongamento dos membros superiores, entrelaça as duas mãos, joga os membros superiores acima, tá certo? O segundo alongamento é um alongamento dos membros superiores também, só que agora nós vamos entrelaçar os dedos e jogar os braços à frente. Terceiro alongamento, cotovelo, tá certo? Pode ser sentado e pode ser em pé, por isso a importância de você não estar deitado. Vai ficar mais desconfortável, não vai conseguir fazer os exercícios direitinho e vai ficar com uma postura e, consequentemente, dores no corpo. Já que esse período de estudo em casa está sendo prolongado, você vai ficar muito tempo numa postura, só, no caso, sentado, né? Então, menos desconforto é ficar sentado, mais desconforto é ficar deitado assistindo a aula. Seguindo os alongamentos, a gente tem mais alongamentos de membros superiores, alongamento de punho. Aqui no sexto exercício nós temos um alongamento em pé, que a gente vai tocar as pontas dos dedos nas pontas dos pés, um alongamento bem básico que a gente faz nas aulas, alongamento de quadril e rotações de braço, certo? Gente, é importantíssimo realizar os alongamentos antes. Passou de 2 horas de aula, ficou mais de 2 horas sentado, realiza também alguns alongamentos. E no final do estudo, no final das videoaulas, no final do seu estudo total, faça também um alongamento geral. Faça alongamento da cabeça, né, focando os músculos do seu pescoço. Faça alongamento para os braços, faça alongamento para o quadril e faça alongamento para os membros inferiores. Assim você vai minimizar o cansaço do seu corpo, o cansaço de uma forma geral e o desconforto geral da musculatura e das suas articulações. Tá certo? Para a gente finalizar, é importante, fique atento aos sentimentos e emoções. Uma mensagem para vocês, tá certo? Fique atento aos sentimentos e emoções. Se precisar, peça ajuda. Um abraço virtual do professor e abra agora para as dúvidas a Simone com a tia Ju. Flávio. Oi. Opa. Pode falar. Bom, não tem dúvidas, mas o Eliabe está falando a respeito de que ele não conseguiu ver as perguntas. Eu não sei que perguntas são essas. Os alongamentos não? Ou é o subtemas do local de estudo? Tenta verificar com ele, Simone, qual é. Ok, só um minuto. Pode falar aí, Ju. Pronto, Flávio, não temos dúvidas, né? E aí a gente quer aproveitar já que o nosso tempo está se encerrando, né? Para já pedir para os meninos deixarem a presença deles, deixem o nome de vocês na frequência, né? Anotem aí o nome de vocês no nosso chat para a gente poder saber quem está conseguindo assistir as nossas aulas. E no caso, os alunos que forem acompanhar pelo YouTube, nós temos um código para vocês poderem tomar nota quando vocês assistirem essa aula. Somente os alunos que vão assistir esta aula pelo YouTube, para que no final da semana vocês possam confirmar para a gente quais aulas vocês conseguiram assistir. Então, o código para essa aula é 9EF02. Eu vou repetir. 9EF02. Ok? E aí, tio Flávio, o Eliabe... Pronto. O Eliabe não... É uma outra questão aqui do chat que ele trouxe, né? Que não estava aparecendo para ele, viu? Tá então, certo, agora o nosso tempo já está se encerrando. Se você puder já se despedindo dos meninos, né?
Ótimo, pode deixar. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Muita saudade mesmo, muita saudade de chamar vocês para ir para a quadra, a gente realizar nossas atividades. Façam atividade em casa, em breve a gente vai estar colocando alguns exercícios para vocês fazerem junto com as famílias, especificidade de alguns exercícios para fazer em casa, para que vocês não fiquem totalmente sedentários. Então, forte abraço e até a próxima aula. Se cuidem, usem álcool em gel ou água com sabão, tá certo? Forte abraço, fique em casa. Estamos encerrando.